Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, dia 4 de junho de 2025, 21h03. Estamos a 655 dias do término da geração da figueira, né? Por isso, tanta coisa acontecendo aí, né? Tanta coisa está acontecendo, falta pouco para terminar, não falta muito. Irmã Ruth, será que Jesus vem nesses 655 dias? Nós não sabemos, sabemos que é uma profecia concluída, que vai se completar agora, mas não sabemos, né? Nós não sabemos, não dá para dizer, mas posso lhe afirmar, é uma profecia que vai ter sua conclusão. E lá fala que nós vamos, a geração que vai, né, que vai ver tudo acontecer será essa geração, a geração da figueira, né? Hoje eu troquei de celular, quer dizer, tô com o mais antigo aqui, porque ontem deu um problema aqui no Instagram e eles disseram que não conseguiam colocar a minha live porque não tinha conexão razoável para colocar, né? Então aí cortaram a live, deixaram 15 minutos só. Mas aí eu consegui colocar a live lá no Facebook inteiro. E eu vou tentar hoje nesse outro celular para ver se não há esse problema. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer, né? Mas eles já estão cerceando, já estão... A coisa aqui tem muito pouco tempo, meus irmãos. Paz do Senhor, boa noite, Aline, paz, Shalom, Viviane. Paz do Senhor, Vânia. Nós temos pouco tempo aqui, tá? Muito pouco tempo. Então, eu digo para você, é hora de se espertar. É hora de se espertar, é hora de colocar a casa em ordem. É hora de abandonar os vícios. Escuta o que eu tô falando. Você tem vício, meu irmão? Abandona. Você tem vício, minha irmã? Abandona. Abandona porque o tempo já chegou. Não é tempo de perder tempo, presta atenção. Paz do Senhor, Vânia. Acho que eu já falei, né? Mas eu vou falar de novo. Não é tempo de perder tempo, presta bastante atenção. Nós estamos vendo o reino das trevas, né? As trevas estão em guerra, com eles mesmos estão em guerra. Vocês estão vendo o Brasil, que jeito que tá? É uma guerra, irmãos. O dragão e a besta da terra estão guerreando no território brasileiro. Não é em Taiwan que eles estão guerreando, é aqui que eles vão guerrear. E nós precisamos estar alertas. Entenderam? O dragão está se apropriando já da nação que ele comprou, né? Que ele comprou. Aí você vai dizer, irmã Ruth, tudo isso é um teatro. Sim, é um teatro. É um teatro. Mas é um teatro que tem repercussão no mundo espiritual, porque essa guerra está sendo travada no mundo espiritual. Nós temos que entender que essa guerra política é uma guerra espiritual. Entenderam? Essa guerra política é uma guerra espiritual. O mundo das trevas está guerreando entre eles para ver quem vai assumir a posição de controle. Tá entendendo? Prestem bastante atenção. O mundo espiritual está em guerra para ver quem é que vai assumir o poder na Terra. O Brasil, ele é governado pela potestade de Leviatã, tá? O Brasil é governado pela potestade de Leviatã. Mas a potestade draconiana está querendo entrar aqui. Entenderam? Boa noite, Alberto. A potestade draconiana está querendo entrar aqui. Eles estão lutando pelo território brasileiro. Presta atenção. E a potestade de Abaddon também está lutando pelo território brasileiro. Presta atenção. Nós temos 3 potestades guerreando. Leviatã, que é o Brasil, que é o próprio Brasil, América do Sul. Nós temos a potestade de Apolion, né, ou Abaddon, que está lá no norte, lá na terra da águia, que é a besta da terra. E nós temos o dragão, que fala em Apocalipse, né? Que o dragão vai dar poder à besta, né?
Que poder que ele vai dar para a besta? É o poder da inteligência artificial. É o poder da inteligência artificial. Eles vão dar para a besta que sobe da terra e do mar. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem ligados, porque nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Para eles poderem chegar em nós, eles têm que guerrear entre eles têm que prender gente deles, entendeu? Eles têm que brigar entre eles, ainda que seja uma briga de mentirinha, tá? Porque no final é. Mas para chegar em nós, os filhos de Deus, eles têm que quebrar a Constituição. Então, eles estão fazendo uso disso. Entre eles, quebrando a Constituição. Entenderam? Entre eles estão quebrando a Constituição para chegar no povo, no povão. Porque o auge de Satanás, o almejo de Satanás almeja é nos acabar. O povão, entendeu? Boa noite, Fernanda. Nós somos o povão. Tá entendendo? Nós somos o povão. Somos eu e você. Nós somos o povão. Esse povão aqui é aquele povão que crê em Deus. É aquele povão que busca Deus. Eles querem nos acabar. Mas para nos acabar, eles têm que fazer todo esse teatro. Entendeu? Boa noite, Patrícia. Acabar com alguns, né, que estão lá presos, né? Eu não tô falando de político, não. Eu tô falando de gente. Gente de, como diz minha mãe, gente de cara e dente e nariz pra frente. Tá? É isso que eles têm que acabar. Ainda não terminou, Fernanda. Ainda não tá. Tá no quarto voto. E o quarto voto, pelo jeito, vai se estender até amanhã. Parece que o que tá fazendo o quarto voto tá esticando o elástico para ver se dá tempo de salvar alguma coisa. Entendeu? Mas a situação é séria. Séria, séria, séria. Vou te dizer, o negócio é muito sério. Então, mas isso tudo é para nos, como é que diz? Para ver quem que nós somos. Deus agora vai usar eles para provar quem somos. Mas você não tá sabendo, Alberto, da votação que tá lá no ninho do urubu? Meu Deus do céu, a votação que tá lá é a coisa tenebrosa. É coisa, meu filho, daqui a pouco você não vai nem poder estar escrevendo mais aqui. Entendeu? O negócio é muito feio. Inclusive, já está vindo um avião que foi mandado, né, para o País do Dragão. Entendeu? Foi mandado para o País do Dragão um avião para trazer todo o equipamento que vai ser usado pelos draconianos, né, os de olhinho puxado, que estão vindo para o Brasil, entendeu? Estão vindo para o Brasil para montar já o escritório de Mordaça, entendeu? Já foi mandado um avião brasileiro para trazer. Olha só o que foi pedido. Foi pedido 2 moças. Uma para provar a comida da pessoa que vem, para comida não ser envenenada, e a outra para outros serviços, entendeu? 2 moças de boa aparência. Isso foi encomendado, tá? Encomendado. Vocês entenderam, né? Não precisa explicar não, né? Entenderam? Então o negócio está muito mais rápido do que nós estamos imaginando. E vou dizer, eu estava lendo no Twitter um rapaz que ele falou o seguinte, gente, isso tudo é um plano da Águia com a China para neutralizar o Brasil. Eles dois têm olhos aqui, eles vão dividir isso aqui. Não se enganem, porque o loirão não vai fazer nada, né? O Brasil tá entregue, totalmente entregue. Loirão não vai fazer nada, eles só tá lançando bravata. Se fizer, é porque para você poder acessar as redes, senão você não vai acessar rede nenhuma. Simples assim. E se fizer, irmão, entenderam? Alguma coisa, o preço vai ser alto depois, entendeu? Agora, o que eu li, eu achei muito interessante, que ele falou exatamente.
Isso é uma estratégia para neutralizar o povo brasileiro. Entenderam? Do sul, eles vão arrancar as terras. O povo aqui do sul vão ser tiradas as terras do povo do sul. Entenderam? Vai ser tirado todas as terras. Entendeu? Então, exatamente, é para isso aí. A minha já tá, os meus celulares que já estão tudo com VPN. Tá, né? Se caso acontecer qualquer coisa, pelo menos a gente salva alguma coisa, né? Mas, irmãos, eu coloquei um vídeo aí. Deixa eu ver se eu consigo. É um vídeo longo, tá? Eu coloquei no meu feed, pedi para todo mundo olhar. Eu não sei quem que olhou, quem que ouviu o vídeo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Acho que foi o último que eu coloquei. Gente, meu celular tá travando. Até ontem, depois que aconteceu isso, o Instagram, aliás, tá travando pra mim. Que coisa engraçada, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Tá travando completamente. Mas eu coloquei um vídeo muito interessante de uma moça deixa eu ver se abriu agora. Abriu. Olha. Deixa eu ver se eu consigo por aqui pra vocês. Beleza. Este é meu primeiro TikTok. Não sei o que tô fazendo. Nem sei se tô gravando certo ou se o som tá pegando, mas tô rezando pra que funcione como deve e chegue às pessoas certas. Presta atenção no que ela fala aqui, gente. Vou Presta direto atenção. ao ponto. O Senhor está voltando. Tenho sonhos desde 2017, 2018, que estão ficando mais frequentes e intensos, e sinto urgência de compartilhar. Falei com família e amigos, alguns aceitaram, outros não, então preciso vir aqui e continuar obediente. Se o Senhor me dá esses sonhos e visões, não são só para mim e eu. Beleza, este é meu primeiro TikTok. Não sei. Deixa eu colocar mais Iam aqui. por toda parte e as pessoas buscavam entes queridos, tentando descobrir onde amigos e familiares estavam. No meio do caos, o que mais me chamou a atenção foi uma criança de uns 7 ou 8 anos, cabeça raspada, vestindo pano de saco, coberta de cinzas, gritando repetidamente. Aproximadamente 7 meses. Pulei da cama, comecei a chorar e tremia. Eu vou deixar até aqui. Vocês viram ela falando, uma criança, escuta isso. Por isso que eu salvei esse vídeo e coloquei no meu feed. Ela fala de uma criança de 7 a 8 anos, vestida de cinza, vestida de saco de cinza, né? E anunciando de 7 meses, né? Para 7 meses. Irmãos, o Javier Palacios, eu não vou dizer para você que ele tá certo. Mas eu, quando ouvi isso aqui, eu me atentei. Porque o Javier Palacios ele diz o seguinte, que os 144 mil, que são homens, não são virgens, presta atenção, são virgens, deixa eu ver aqui, ó, em Apocalipse, deixa eu achar aqui onde está os 144 mil, deixa eu ver, aqui, ó, a voz como voz de águia, aqui, esses são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Presta atenção, não é o que eu não acho nada. Mas ele já falou uma coisa que quando eu ouvi isso eu me lembrei. Ele diz que os 144 mil são crianças. Ele diz isso, que os 144 mil são crianças. Entenderam? Ele diz isso. Aí eu lembrei de uma profetisa, de uma mulher que teve uma revelação de Deus, que no final dos dias
no final dos dias, as crianças, filha dos crentes, elas iam tomar um vulto muito grande na pregação da palavra. Então, presta atenção. Esse vídeo que nós escutamos aqui agora, boa noite, Berenice. Presta atenção, eu não estou batendo martelo porque não fui eu que tive a revelação, tá? Eu digo para vocês, eu tenho assim, várias coisas que eu acho que pode ser o 144 mil. Mas quando ela falou assim, dessa criança que ela via no sonho, tá? Ela falou da criança. Eu lembrei dessa profeta que há muitos anos atrás, ela disse que no final dos tempos, as crianças iam ser usadas como nunca na pregação do evangelho. Aí eu lembrei do Javier Palacios dizendo que ele tem a certeza, ele, né, não eu, tem a certeza que os 144 mil são meninos, crianças de 7 a 10 anos de idade. Ele fala isso, entendeu? E isso me deixou eu em alerta. Será que nós já estamos vivendo esse momento? Porque nós temos 655 dias para o término da geração da figueira. Entendeu? Então, eu tô aqui com os meus botões pensando, porque o sonho dessa moça é um sonho do Senhor. Você pode ter certeza disso. O sonho dela vem da parte de Deus. Setembro é a festa das trombetas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Jesus vai voltar? Não sei. Como Jesus cumpriu como é que fala? Jesus tem cumprido, ele cumpriu tudo dele dentro das festas. Entendeu? Exato. Uma criança de 7 anos também. De 7 a 10 anos eles já estão praticamente com conhecimento fechado. Eles já têm praticamente conhecimento fechado. Dos 7 aos 10 anos, eles já estão, porque eles vêm desde criancinha, né? Eles já vêm desde pequenininhos, eles são. Eles têm decor na cabecinha deles, entendeu? Então, irmãos, me chamou muita atenção. Aí eu liguei com essa irmã que teve essa revelação lá no século passado, tem quase 100 anos isso. Ela teve essa revelação das crianças sendo usadas no fim dos dias, na pregação da palavra. Ela falando dessa criança que anunciava para setembro, né? Setembro. Vestida de saco, né? Isso me chamou muita atenção. E aí eu lembrei do Javier Palacios falando, né? Que são 144 mil crianças entre 7 a 10 anos de idade. Entenderam? Então, meus irmãos, vamos ficar em alerta, né? Como eu disse, boa noite, Suzana. Como eu disse, eu não bato martelo com nada, mas eu estou... Diz que Maria, né? Quando teve a mãe de Jesus, Miriam, né? O nome dela, verdadeiro. Ela guardava tudo que ela ouvia dentro do coração dela. Então, eu não julgo profecias, tá? Eu não julgo. Eu guardo as profecias. Eu guardo no meu coração aquilo que eu escuto. Por que que eu guardo? Porque eu sei que lá na frente vai ter cumprimento. Então eu fico, em vez de ficar falando, não é de Deus, não é de Deus, não, aguardo o cumprimento, vamos aguardar. Boa noite, Josi. Vamos aguardar o cumprimento. As coisas estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos vendo o movimento, o diabo está correndo, entendeu? É esperar elas se cumprirem, exatamente, é isso que eu faço, eu espero elas se cumprirem. Exatamente, por isso tantos ataques às crianças, exatamente, é exatamente isso daí. Eu também, sabe, então eu tô assim, eu estou em espera. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu preciso falar isso para meus irmãos, eu preciso comunicar aquilo que eu tô, né, aquilo que eu tô ouvindo, o que eu já ouvi, né, e o que eu tô sentindo.
Então, irmãos, vamos aguardar com paciência, porque a paciência, ela é uma dádiva de Deus para os santos, entendeu? Exatamente, as crianças são puras, exatamente isso. Foram 4.000 anos para Jesus vir. Exato, pastor, exato. É bem isso daí. Paz, doutor Ivane, seja bem-vindo. Então, irmãos, vamos ficar alertas. Nós sabemos que Jesus está se movimentando. O inferno está se movimentando. O inferno está se movimentando. Aliás, o inferno não, o abismo está se movimentando para o anjo do abismo subir. E vocês entenderam? O abismo está se movimentando para o anjo do abismo subir, o demônio do abismo subir. Entendeu? Então, o que vocês estão vendo acontecer no Brasil... Boa noite, Daniela. O que vocês estão vendo acontecer no Brasil é o mesmo jeito que tá lá no abismo. Eles estão correndo contra o tempo. Porque eles sabem que o tempo já está terminando. Jesus está para voltar. Irmãos, eu vi o pastor Bento ontem. Eu achei muito interessante. Ele fez uma colocação sobre a inteligência artificial. E ele foi pesquisar a inteligência artificial. Tem vários tipos de inteligência artificial. Eu não sabia, tá? Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Eu vou tentar anotar a live dele para passar para vocês sobre isso daí. E numa das inteligências artificiais, sabe o que a inteligência artificial falou? Sabe o que ela falou? Dela mesmo, não foi programado para ela falar, não. Ela falou que eles precisam correr porque o arrebatamento está para acontecer. A própria inteligência artificial dizendo que no momento em que ela for colocada em ação, o arrebatamento vai acontecer. Entendeu? É uma inteligência que ainda não está sendo usada, mas ela mesmo falou que no momento em que colocarem ela em ação, o arrebatamento vai acontecer. Não é à toa que na revista The Economist, né? Aquela que tem aquele monte de coisa com o Trump no meio, tem uma parte lá embaixo que tem um anjo vindo numa nuvem e está escrito lá: aqueles que vão ser arrebatados por aquele que há de vir. Entenderam? Está escrito lá. A Elisha Harris traduziu. Ela fez a tradução daquilo lá. Entenderam? Então, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida em ordem. Meu irmão, não perca tempo na tua vida em nome de Jesus. Entendeu? Exatamente, Agora tem as mais sofisticadas, né, pastor? Isso tudo. É como Salomão disse, né? Nada é novo debaixo do sol. Tudo que já foi. Tudo que já aconteceu. Por que o dilúvio aconteceu? Para botar isso aí tudo para dentro das águas, entendeu? Entendeu? O dilúvio veio para botar tudo isso daí debaixo das águas, né? Debaixo do mar, né? Tá tudo lá debaixo, entendeu? Ele é engenheiro de computação. Imagina, deve ter ficado espantado até com o negócio. O negócio é muito sério, gente. É o próprio Satanás. A inteligência artificial, irmãos, eu não tenho dúvida. Ela é o próprio diabo, entendeu? Dentro da máquina, né? Ela é o próprio Satanás dentro da máquina, né? Vamos tomar cuidado, porque é o seguinte, tenta não mexer com isso. Tente não mexer. São vários níveis. Eu estava vendo o pastor Bento falando e ele explicando. Ele é expert nessas coisas, ele é expert, mora nos Estados Unidos. E ele diz que são vários níveis de inteligência artificial. O ChatGPT é o nível mais fraquinho que tem. Agora, essa que falou do arrebatamento, entendeu? Quando ela começar a ser usada, o arrebatamento vai acontecer. Ela é uma inteligência artificial já de alta patente, entendeu? Eu vou tentar ver se eu consigo escutar hoje de novo. Eu vou anotar para trazer aqui para vocês, tá bom? Mas é isso aí, irmãos. Hoje eu tava de uma graça e paz, Andréia. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu tava hoje
hoje de manhã lendo, né? Eu faço oração todo dia de manhã no WhatsApp, né? E mando para os irmãos que eu tenho lá e para o grupo também. E o Senhor me tocou muito, me tocou muito. E eu passei o dia inteiro com isso na minha cabeça, com o que eu li lá hoje. E eu preciso repetir aqui essa noite. Eu preciso repetir. Boa noite, Lucas. Eu preciso repetir. Porque o Senhor me tocou demais nisso aqui. E eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, entendeu? O da Dinamarca é para farmaqueia. Não entendi, pastor. O da Dinamarca. Ah, sim, sim. É o DNA, isso, exatamente. Vem de lá, né? Vem de lá. Eu entendi agora o que o senhor quis dizer. Exatamente, vem de lá. Isso aí já tá. Ele foi eliminado lá, o daqui também já não é mais ele, entendeu? Então é isso aí. Satanás foi queimado de dentro para fora. Ele vai habitar exatamente, Fernanda, exatamente isso daí. Ele perdeu, né, a beleza dele, né? Então ele não tem como, entendeu? Ele não tem como. Ele precisa de uma máquina para entrar. É isso aí, entendendo? Mas eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou ler, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora, tá? Então, prestem atenção, porque nós temos que escolher que lado nós estaremos, entendeu? Que lado nós estaremos. Diz assim, o preço da traição. Mateus 26. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vos entregarei? Ele está falando, quanto vocês me dão para eu entregar ele para vocês? Aí a gente para pensar, por que Judas fez isso? Por que ele fez isso? Porque ele teve a capacidade de fazer isso. Então eu fui buscar entender quem foi Judas, né? Não tem muita coisa dele. Tem mais em alguns apócrifos, né? Mas eu peguei aqui alguns detalhes que dão para a gente entender o porquê. O porquê Judas fez o que fez com Jesus. Ele era filho de Simão Iscariotes, tá? Nasceu em Jerusalém por volta do ano 3 a.C. Ele era o único discípulo que não nasceu na Galileia, não era da Galileia. O que era um galileu? Um galileu era um tabaréu. O que é um tabaréu? É uma pessoa do mato, do sítio, né? Como é que falam? É uma pessoa que não tem, ela conhece de tudo, sabe de tudo, mas não tem instrução suficiente. Então os galileus, eles eram desprezados, como fizeram com o povo que habitava nas terras, né? O povo que vivia nas terras, os filhos começaram a sair das terras. Por quê? Porque começaram a chamar de caipira, né? Então os galileus são os caipiras do Brasil, tá? Então os galileus eram exatamente, sem expressão. E ele era um discípulo inteligente e estudado. Ele não era qualquer um. Ele não era um galileu, entendeu? Ele não era um galileu. Exatamente, pode vir alguma coisa boa de lá. Mas, como é que diz? Judas foi criado em Jerusalém, era instruído, e ele era membro de uma seita que chamava-se Zelotes. O que são os Zelotes? Os Zelotes são os terroristas de hoje. Os Zelotes são aqueles que, para se libertar de um governo, eles praticam atos terroristas. Entendeu? E naquele momento em que eles estavam dominados pelo Império Romano. E o povo não aceitava aquilo. O povo não aceitava. E Judas pertencia a essa seita. Mas ele foi chamado por Cristo para segui-lo. Ele, na sua inteligência, falou, opa,
esse cara tem tudo para libertar Israel. Esse cara tem tudo para fazer com que Israel seja liberto da mão como é que fala? Dos romanos. Eu vou com ele. E ele foi. Como ele era o mais instruído de todos eles, ele foi colocado para cuidar das finanças, né, do ministério de Jesus. Porque tinham mulheres, né? Tinham mulheres que financiavam Jesus, mulheres ricas que financiavam o ministério de Jesus, por onde ele passava, tudo. Iscariotes, a palavra Iscariotes surgiu da palavra sicários. O que quer dizer sicários? Quer dizer assassino. Entendeu? Presta atenção. Esta palavra Iscariotes, ela vem dos sicários. Por quê? Porque Judas, ele era um sicário. Ele era um homem treinado para a guerrilha. E ele ali vem com Jesus. E ele falou, esse homem vai mudar o Israel inteiro. Ele vai mudar, ele vai fazer Israel subir. Ele vai fazer Israel ser a nação que tem que ser feita. A nação, né? Porque eles não estavam atrás da eleição espiritual, eles estavam atrás da eleição material. Quando ele vê que Jesus não parte para esse lado, quando ele vê que Jesus prega o reino dos céus e não o reino da terra, ele começa a ver que aquilo ali não dava futuro. Por quê que ele faz isso? Porque ele tem a visão da galinha, né? Visão da galinha olha para baixo. Exatamente, eles queriam um rei, né? Eles queriam um rei, né? Como o povo pediu para Samuel, nós queremos um rei, Samuel. Nós queremos um rei. E Judas fazia parte desse povo. E quando ele viu que Jesus não ia fazer o que ele estava pensando, que Jesus não ia mover uma ação armada contra os, como é que fala, romanos, ele falou, eu vou leiloar esse cara, eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Eu vou entregar ele e vou ganhar uma grana em cima disso. Foi o que Judas fez. Mas Judas conhecia Jesus como a palma da sua mão, porque Jesus era transparente. Judas conhecia Jesus como ninguém. Judas ele conseguia ver até os pensamentos. Ele sabia até o movimentar da mão, dos olhos de Jesus. Ele sabia o que Jesus queria dizer. Ele conhecia Jesus na sua profundidade. Quantos de nós, né, conhece Jesus na profundidade, né? Tem experiências com Deus, tem experiências tremendas com o Pai, né? Experiências tremendas com o Pai, né? E Judas agora vai lá aonde querem, porque ele sabia de tudo, que ele era primo de um deles, não sei se de Caifás ou do outro, ele era primo de um deles, fazia parte da mesma família. Vai lá e fala, o que vocês me dão para eu entregar ele para vocês? Ele falou, não vai servir para nada esse homem, não vai servir para nada, ele só tá aí bancando uma de bom, ele fala coisas lindas, maravilhosas que todo mundo gosta de ouvir, mas ele não é como eu, ele não vai partir para cima dos romanos. E aí ofereceram para ele 30 moedas de prata. E desde então ele começou a buscar oportunidade para entregar Jesus. Agora presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Quando que o pecado de Judas começou? Judas começou a pecar desde o momento em que ele começou a analisar que Jesus não era o homem que ele estava querendo. Ele não era como um zelote. Jesus era como um essênio. Jesus buscava o reino de Deus. Jesus estava comprometido com o reino dos céus. Ele não tinha compromisso com o reino da terra. E Judas começou a pecar ali. Satanás começou a entrar no coração dele. E ele começou, exatamente, pastor, como José foi traído pelos irmãos, Jesus foi traído pelos seus.
E Judas agora se junta. Porque, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Pecado não é o término dele que é o pecado. O pecado ele já começa quando você começa a pensar em pecar. Quando você começa a pensar em pecar e que você começa a fazer ninhos na tua cabeça com os pássaros, né? Os pardais começam a voar sobre a tua cabeça e você começa a fazer ninho. Jesus disse, né? O problema não é o pássaro voar sobre a sua cabeça, o problema é você deixar fazer ninho. E Judas deixou. O que aconteceu? Cada dia mais ele ia vendo coisas, cada dia mais Satanás ia mostrando coisas para ele, cada dia mais ele ia se decepcionando, né? Entre aspas, com Jesus, porque não era o que ele queria. Jesus não tinha o instinto maligno, né? De Judas. E Judas foi deixando se levar, ao ponto de quando a irmã de Lázaro derrama o nardo, né, sobre Cristo, né, lava os pés de Cristo com o nardo. Ele diz, que loucura gastar um dinheiro desse com ele aí, colocasse esse dinheiro para os pobres. Ele não estava interessado nos pobres não, meu irmão, ele estava interessado nele, porque ele roubava da bolsa. Mas olha isso. Mas nesse inteirinho surge um personagem que ninguém fala dele. Mas hoje esse personagem me chamou atenção. Eu nunca tinha parado para pensar nele. E agora vai surgir aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos vieram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Irmãos, esse homem hoje me chamou a atenção. Nós não sabemos quem é esse homem. Nós não sabemos. Mas olha o que Jesus manda dizer para ele. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Se você observar que esse homem, ele abriu a casa dele para que Jesus pudesse ceiar com seus discípulos. Ele obedeceu à voz de Cristo. Não fala quem ele era, não fala se ele seguia Jesus, mas com certeza era um homem de Deus que conhecia o plano de Deus. Ele conhecia o plano da salvação. Ele conhecia, porque Jesus manda dizer: o meu tempo está próximo. Como que uma pessoa que não conhece os planos de Deus pode entender essa mensagem? O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele não questionou. Ele abriu as portas da casa e os discípulos entraram para preparar a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Pode ver que foi no mesmo dia. Eles prepararam ali para o final da tarde. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Muito cínico, né? Muito cínico aqui o que ele está falando.
por acaso sou eu, Rabi? Sendo que ele sabia que Jesus sabia tudo. E aí Jesus disse, tu o disses. Irmãos, isso aqui hoje me chamou, eu passei o dia pensando nesse texto. Pensando nesse homem que simplesmente não questionou. Ele obedeceu. Ele não questionou, mas por que ele está falando isso? Mas por que ele fez isso? Mas quanto é que você vai me pagar? Quanto é? Não, ele simplesmente obedeceu. Jesus disse, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele não questionou, ele creu. Mas se você puder deixar... não, ela sempre fica salva, sempre fica... Ontem aconteceu o inesperado aqui, tá? Ontem aconteceu que o Instagram não conseguiu salvar a live e o Instagram me cortou a live e só deixou 15 minutos de live, mas eu vou deixar. Se não, eu mando lá para o Facebook e para o YouTube, tá? Para o YouTube. Então, meus irmãos, prestem atenção. Então, me chamou muito a atenção o seguinte. Quem nós somos? Nós somos aquele que conhece a mensagem na sua profundidade e estamos nos desfazendo da mensagem porque nós não queremos ouvir a mensagem, nós não queremos obedecer a voz de Deus, nós não queremos escutar os seus servos, os profetas, nós não queremos fazer parte, entendeu? O que nós estamos fazendo? Quem nós somos? Nós somos o homem da casa que os discípulos falaram e ele abriu as portas? Porque ele entendeu a mensagem sem mesmo estar em tanto contato com Jesus assim? Nós não sabemos o nível de contato que ele tinha, mas sabemos que ele cria. Ele cria. Ele não questionou. Ele não ficou fazendo indagações. Não. Ele simplesmente obedeceu. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A minha vinda é breve. Como que você vai estar? Você vai ser Judas, que vai trair a Cristo? Ou você vai ser o homem da casa que vai abrir as portas? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quem você é, meu irmão? Quem eu sou? Nós estamos na condição de Judas, que vivia com Jesus, andava com Jesus. Conhecia Jesus, porque ele devia ser uma pessoa muito observadora. Judas devia ser uma pessoa observadora. Tanto que ele vai exatamente onde Jesus passava a noite em oração, no monte do Getsêmani, né? Para pegar Jesus lá. Ele conhecia os passos de Jesus, ele sabia como Jesus comia, ele sabia como Jesus pensava, ele sabia tudo, ele tinha intimidade com o Mestre. Entendeu? Agora, quem nós somos? Nós vamos abrir a nossa casa para que o Salvador possa fazer morada em nós e nós possamos ser achados dignos de não passar por tudo que está vindo aí, mas estar em pé diante do Filho do Homem? Meu irmão, você já parou para pensar? Eu hoje passei o dia inteiro pensando nisso. Se o Senhor te pede determinada coisa, meu irmão, não questiona, faz. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Porque os dias desse mundo já estão indo embora. Nós estamos a 655 dias para o término da geração da figueira. Isso dá menos de 2 anos no calendário judaico, calendário caraíta. Menos de 2 anos. Nós estamos ouvindo aqui o que essa moça sonhou.
A revelação que ela teve da criança dizendo 7 meses mais. Ela teve a revelação em começo do ano. Você está preparado para o momento em que Jesus vier? Porque eu posso lhe afirmar uma coisa, o homem do pecado já está aí. Ele já está aí. Se não for o loirão, é alguém muito próximo dele. Ele tá fazendo, se não for ele, que já está sendo chamado o rei do mundo, o príncipe do mundo, ele está sendo chamado de príncipe do mundo. Entendeu? Se não for ele, ele está preparando o caminho para quem vem atrás dele. Presta atenção, meu irmão. Você viu que o Pudim, né? O Pudim lá da terra do urso, veio falar com ele e com o Leão 14. Você sabia que ele e o Leão 14 estão juntos na mesma besta? Eles estão juntos. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Olha os movimentos que estão acontecendo. Olha a movimentação das peças, olha a movimentação do tabuleiro. Presta atenção. Jesus está voltando. E nós estamos já com os acontecimentos aí. Exatamente, ligou para os dois. Ligou para os dois. Por que que ligou para os dois? Por quê, né? Porque os dois estão fazendo parte da mesma besta. Os dois estão sentados no mesmo lombo, a besta da terra e do mar estão juntas, coladas. Entendendo? Será porque nós sabemos que o homem que vem, né? O homem que vem, ele vai vir incorporado por Apolion, né? O anjo do abismo. O abismo vai ser aberto, já está para ser aberto, a chave do abismo está vindo aí. E vai sair uma multidão de demônios do mar, meu irmão. É do mar que vem, é do abismo. Das fossas abissais. Presta atenção. Às vezes eu penso, será que o falso profeta, né? O leãozinho, o falso profeta, Trump, a besta, né? E o homem que vem, o anti, né? O anti que vem possuído por Apolion. Entendeu? Entendendo? É um jogo, né, pastor? É um jogo para trazer a guerra, né? Para trazer a guerra, né? É um jogo para trazer... Exatamente o que eles querem daqui, principalmente do sul do país, pastor. É o aquífero Guarani. É o aquífero Guarani. Eu, particularmente, estou achando que seremos divididos. Aquela parte que diz, né, que o dragão dá poder à besta. Presta atenção. O dragão dá poder à besta. Será que não são as nossas terras? É uma suposição. Eu não estou batendo martelo, não. Suposição. As nossas terras aqui, porque o dragão já está dominando aqui. Aqui na minha cidade tem uma prefeitura, dentro da prefeitura, uma prefeitura do dragão aqui dentro. Será que o dragão não vai dividir o nosso território? A parte de baixo, que estão as muitas águas não dará para a besta que sobe da terra, que tem a tecnologia avançada das IAs? Porque o Paraguai já foi pego. Falta a outra parte da Itaipu, né? A outra parte da Itaipu. A parte que é do Paraguai já tá lá. A Argentina nem se fala, já tá no esquema. Mas o sul do país, né? O sul do país, do centro-sul para baixo, é onde estão as muitas águas no Brasil. No norte tem muito, Rio Amazonas e tudo mais. Mas eles sabem que aquela região vai ser levado, mais da metade vai ser destruído ali. Eles sabem disso. Mas eles precisam, e vou dizer mais, eles vão nos tirar o direito até de beber água para poder alimentar essa inteligência artificial que está aí.
Interessante se fizermos uma comparação com Nimrod, que fez a torre para se proteger das águas, exatamente. E agora aí há que consome muita água, exatamente. E tem que ser água doce, né? Tem que ser água doce. Não pode ser água salgada. Parece que tem alguma coisa aí no negócio. Irmãos, nós estamos no... Quando eu falo da profecia, eu não estou batendo martelo. Eu estou conversando com vocês algumas, como é que falam? Algumas reflexões que eu faço ouvindo os detalhes do que eles têm falado. Irmãos, se for isso que eu estou imaginando, porque o dragão, a Bíblia diz, ele vai dar o poder à besta, ele vai dar o poder à besta. E o poder, esse poder é a inteligência artificial. Isso aí eu não tenho dúvida. Esse poder, porque é o seguinte, toda a parte bélica está sendo movida por inteligência artificial. Se vocês não sabem, vários tribunais do mundo inteiro, inclusive no Brasil, decisões já são tomadas pela inteligência artificial. Já tem presidentes, reis por aí, que já estão usando a inteligência artificial como elaboradoras de leis. Entendeu? Exatamente, que vou contaminar a água. Exatamente isso, pastor. A bomba Satã, exatamente. O absinto, né, que vai cair nas águas. E vai cair, pastor, nas águas doces, né? Não é na salgada, vai cair na doce. Na salgada, quem é que cai na salgada e vai... Na salgada vai matar, né, 1/3 do que tem no mar, né? As naus vão se desfazer. Eu não me lembro agora. Mas observa bem, se estragar a água salgada, vai arrebentar com a inteligência artificial. A salgada. Água doce vai arrebentar a inteligência artificial. Exatamente, a nossa região aqui é rica. Nós estamos em cima de um aquífero. O aquífero Guarani. Por isso a Nestlé disse que os homens não podiam tomar. O CEO da Nestlé disse que os homens não eram para tomar água, era por causa da inteligência artificial. Uma gota de água vai valer muito para eles por causa da inteligência artificial. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas a Nestlé estava comprando o aquífero Guarani, não estava? Eu não sei se eles compraram, mas tem uns anos atrás aí que eles estavam tentando comprar o aquífero Guarani. Interessante ver que a Sanepar, né, pastora? A Sanepar, ela não é brasileira, né? A Sanepar é uma empresa francesa, né? A Sanepar é uma empresa francesa que comanda as águas do Paraná. Entendeu? Que interessante, né, gente? A gente começa a puxar o fio e a coisa vai vindo. Nós estamos aí, né? Para você ver que Jesus está voltando. Quem você é? Quem eu sou? Eu tenho intimidade com Cristo, mas quero traí-lo? Entendeu? Me deu uma pregação dos anos 80. Um pregador dizia que a água ia ser vendida mais caro que a coca. Exatamente. Vai ser muito mais caro, hein, pastor? Vai ser muito mais caro. Vai ser muito mais caro. A coisa vai ser feia, gente. A coisa não vai ser de brincar. Por isso nós precisamos orar. Lucas 21:36. Não deixem de orar, Lucas 21:36. Que o Senhor possa ter misericórdia. Que nós possamos fazer a escolha do lado certo. Entendeu? Será que é por isso que Israel está tirando há anos o sal da água, transformando em água potável? Pode ser, mas mesmo que esteja transformando, a água não fica como a água cristalina que nós temos aqui. Não, ela fica salobra. Por mais que eles façam, não fica igual. Entendeu? Exatamente, que lá não tem água para tomar, mas a água é salobra. Não é uma água de qualidade, não é uma água como nós temos aqui. A nossa água aqui é perfeita. A água principalmente do aquífero Guarani, que ainda está embaixo. Aqui na minha cidade, a Nestlé teve um laticínio por 10 anos. Muita gente dizia que eles extraíam água
e ficava em frente à nossa propriedade. Lá tem muitas nascentes. Exato. Minha irmã, o negócio é sério. Se a gente começar a puxar o fio, nós vamos longe no negócio. A gente vai longe, entendeu? Por isso, o Rio Grande do Sul, o sul do país, eu acredito, na minha visão, como eu disse, é eu que acho, é o meu achismo. É o meu achismo. Essa guerra toda entre o dragão e a besta que sobe da terra, a guerra deles está aqui no Brasil. A guerra deles está sendo feita aqui no Brasil. E eu vou dizer para vocês, eu tô achando que a visão que aquele irmão teve há muitos anos atrás, presta atenção, a visão que eu já contei para vocês, que ele teve, que ele via os céus do Brasil todos com cavalos vermelhos no céu do Brasil. Ele via tropas invadindo os céus do Brasil, tropas vermelhas. Irmãos, nós estamos a um passo para acontecer. Mas como que vai ficar o loirão? Pois é, também vai invadir. É a hora da cisão. Metade para um lado, eles precisam do sul. Eles não precisam do norte, eles precisam do sul. Porque o sul está a concentração de água aqui no sul. Posso estar errado? Posso estar totalmente errada. Deus ajude que eu esteja errada. Deus ajude que eu esteja errada. Entendeu? Mas vamos aguardar, né, os acontecimentos disso tudo. O que nós, filhos de Deus, temos que fazer? Colocar a nossa casa em ordem. E ter a certeza de uma coisa: o Senhor nos guardará. O Senhor será conosco. Vamos ler o Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91. Você precisa ler o Salmo 91 todos os dias na tua casa. Levanta as tuas mãos. Pega a tua Bíblia, levanta as mãos dentro da tua casa. Leia e vá apontando a sua mão para todas as paredes da tua casa. Para que o Senhor deixe a tua casa invisível. Irmã Ruth, mas isso não é, como é que fala? Como é que chama, gente? Simpatia, essas coisas? Não, meu irmão, isso é fé. Isso é fé. Isso é você declarar diante do mundo físico e do mundo espiritual que você crê na palavra do Senhor. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem que confiar. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com eles na angústia. Ele vai estar conosco na angústia, meu irmão. Livrá-los-ei e os glorificarei. Vamos ter corpos glorificados. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Você crê? Você precisa crer. Você precisa crer, irmãos.
faz mais ou menos uns 3 anos antes da PAN, né, da fraudemia, eu fui de manhã vestir a minha roupa. Quando eu visto a minha roupa, um escorpião dentro da minha calça agarrou na minha perna com tudo que tinha direito. Era 7 horas da manhã. Eu tinha aluno às 9 e eu tinha que preparar tudo para receber as meninas que vinham fazer aula. E aquele escorpião, quando eu senti a dor da picada, eu já pensei, é escorpião. Arranquei a calça na hora. Quando eu olho, um escorpião de 9 centímetros de comprimento. Gordo, amarelo, amarelo, amarelo. Quando eu vi aquilo, na hora eu lembrei de Paulo, quando ele foi picado pela víbora, né? Que a víbora pegou na mão dele. E eu ali clamei ao Senhor. Falei, Jesus, filho de Davi, como tu fizeste com Paulo, faz comigo nesse momento também. Tu sabes da minha necessidade, tu sabes que eu não tenho nem para como ir no médico. Tu sabes que eu tô sem condição para nada, eu preciso da tua intervenção agora. Age na minha vida como o Senhor agiu na vida de Paulo. Irmãos, eu lembro que a dona Arminda estava saindo aqui na frente, da janela eu falei para a dona Arminda, o que acontece quando a gente é picada de escorpião? Ela falou assim, você foi? Falei, acabei de ser. Ela falou, vamos correr pro médico. Falei, não vou. Ela falou assim, você vai ter que tomar bloqueador, porque a dor que vai vir aí não vai ser de brincar, você pode até morrer de dor. Falei, não, eu tô confiando em Deus, eu confio em Deus. Ela falou, eu vou sair rapidinho, mas eu volto, qualquer coisa você me avisa. Falei, tá bom. Aí tinha um posto de saúde aqui na rua de casa naquela época, mas eles só atendiam para fazer vacina, essas coisas. Mas eu peguei o escorpião e fui lá. Era já umas 8h30 da manhã. Até então não senti nada, só senti assim, a minha perna ficou dormente. Somente isso, a minha perna ficou dormente. Cheguei lá, coloquei o escorpião em cima da mesa e falei assim, escuta, o que acontece quando você é picada por isso daqui? As meninas pularam para trás, as enfermeiras. Você foi picada com isso? Eu falei, fui. Você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Ela falou, menina, isso aqui tem que tomar bloqueador. Tem que ir lá pro HU para tomar bloqueador. Eu falei, o que eu faço? Era uma sexta-feira isso. O que eu faço se acontecer de doer? Ela falou assim, corre pro HU, e só lá que eles vão mexer com você. Já não precisa nem passar em posto de saúde. Corre pra lá. Já vai direto. Irmãos, passei o dia, a perna adormeceu. Fiquei com a perna, não sentia a minha perna. Mas não doeu. Passou, foi para a perna, deu uma inchada e coisa e tal. Passou 2 dias, não deu nada. 3 dias, não deu nada. 3 meses depois, os ferrões saíram. Eram duas lanças, tá? Tinha mais ou menos em torno de 1,5 cm cada ferrão dele na minha perna. Quando eu leio essa passagem, que nós pisaremos serpentes e escorpiões, eu lembro disso que aconteceu comigo. Eu lembro de Paulo com a víbora na mão dele. E todo mundo esperando que ele morresse da picada da víbora. E ele não morreu. Do mesmo jeito que Deus fez com Paulo, fez com outros irmãos e comigo também, eu digo para você, ele nos guardará de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Mas nós precisamos escolher de que lado nós vamos estar. Se nós vamos estar do lado de Judas, ou se nós estaremos do lado do dono da casa, que obedeceu o que o mestre mandou, abriu a porta e os discípulos de Jesus puderam ceiar aquela última ceia de Cristo com eles. Não se esqueça, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Meu irmão, está na hora de você deixar as coisas do mundo. Está na hora de você deixar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Está na hora de você deixar a idolatria. Ah, irmã Ruth, eu não tenho idolatria. Mas será que você não idolatra alguma coisa que você nem percebe, que você acha que não é idolatria? Será que o seu amor
pelas coisas desse mundo não são maiores que as coisas que do amor para Deus? Temos que observar. Você precisa deixar, meu irmão, a concupiscência da carne. Você precisa deixar as roupas manchadas da carne. Com essas roupas manchadas da carne, você não vai entrar no reino dos céus. Você precisa deixar a prostituição. Você precisa deixar o adultério. Você precisa abandonar aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, prestem bastante atenção. Nós precisamos entender o plano de Deus. Nós precisamos entender que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São aqueles, né, o caldeirão da bruxa, o caldeirão da farmaqueia. Presta atenção. Os que se prostituem, os homicidas. Homicida, meu irmão, não é só você matar na paulada, matar na faca ou matar na pistola, não. É muitas das vezes você ter uma língua tenebrosa e você mata as pessoas. Dá mau testemunho da pessoa, né? Ajuda a jogar ela no poço e enterrar ela. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Cuidado, meu irmão. Às vezes nós somos taxativos com as pessoas para a salvação, não para a destruição. A gente tenta abrir a cabeça da pessoa para que a pessoa entenda o que Deus quer dela, porque Deus está revelando mediante a palavra. Não é revelação de ver coisa, não. É mediante a palavra que está escrito. E a gente vem e tenta abrir os olhos, mas nem todos querem que os olhos sejam abertos, porque dá trabalho abrir o olho, dá trabalho. Dá um trabalho incrível abrir os olhos, entendeu? Mas eu creio, meu irmão, eu creio no poder de Deus, eu creio naquele que tudo pode. Mas busque entender aonde está, de que lado você está, do lado de Judas ou do lado do dono da casa. Que nem o nome a gente sabe quem é. Mas ele estava lá cumprindo aquilo que Deus mandou, porque ele entendia o plano de salvação. Ele entendia as palavras de Jesus. Ele não era um neófito, não. Ele entendia exatamente o que Jesus mandou dizer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho para a vida eterna. Ela é a luz que nos dá a direção quando o nosso barquinho muitas das vezes está na tempestade, nós não sabemos onde nós estamos, de repente a gente olha e vê o farol. E aquele farol nos direciona para que nós possamos aportar o nosso barquinho no convés, né? Aportar o nosso barquinho na praia. E eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para o farol, nos ajuda a estar com Cristo, nos ajuda a orar, Lucas 21:36, que nós sejamos orando e vigiando dia e noite, para que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Nos ajuda, Pai. Sê conosco, sê com o teu povo que te busca, sê com o teu povo que te clama, Senhor. Sê com o teu povo que está tentando entender em que momento nós estamos e que nós precisamos nos preparar para o breve retorno de Jesus. Eu te peço nesse momento, Senhor, pela vida da Paula e do Pedro. Guarda eles, da Clara, lá na França. Tenha misericórdia da tua filha, Senhor. Tira ela de lá, enquanto dá tempo dela sair de lá. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração, que já estão em Portugal. Te peço, Senhor, pela vida da Simone.
Tu sabes a necessidade da tua filha. Tu sabes o jugo que se encontra sobre a vida dela. Tu sabes, Senhor, que Satanás, ele vai, se nós não tivermos postura, ele vai nos atalhando a nossa vida. E eu entrego a vida da tua filha, que o Senhor dê coragem para ela, determinação, que o Senhor a cubra debaixo do teu sangue, porque ela é uma pequenina tua, que nós estamos clamando a ti. Te peço pela vida da Luciana, do seu esposo, das suas filhas na Inglaterra. Senhor, tira aquelas meninas de lá, em nome de Jesus. Te peço pela vida do Juliano, da Meire, das crianças, Pai, em nome de Jesus. Cobre os teus filhos com teu sangue. Cobre eles debaixo da tua mão de poder. Sustenta eles, Senhor, debaixo das tuas asas. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Aline, pela Osimira, Pai. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Ameniza, Senhor, as suas dores. Ameniza, Senhor, o desconforto daquela doença. Te peço em nome de Jesus. Te peço pela vida da Berenice, Pai. Que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha, tão usada por ti, Senhor. Pela Suzana e seu filho, Pai. Que a tua mão de poder esteja sobre eles. Pelo Denildo, Senhor, firma ele na tua palavra. Firma ele na rocha que é Cristo. Te peço pela Fernanda Bamin, pelas suas filhas, seu esposo, o seu primo, Pai. Guarda debaixo da tua mão de misericórdia. Te peço pela Cleide, pela sua família. Que a tua mão de poder esteja sobre ela. Elucida, Senhor, a mente da Cleide para aquilo que ela tem que entender. Para aquilo que ela tem, Senhor, que cumprir para a volta de Jesus. Te peço pela vida do Alberto, que ele possa entender a tua palavra, que ele possa entender, Pai, o que está acontecendo. Que ele possa se dobrar para ti. Que ele possa, Senhor, buscar de ti a salvação para a vida dele. Te peço pela Andréia Brown, pelo seu esposo, guarda eles em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho. Guarda tuas filhas em nome de Jesus. Elas precisam da tua proteção, precisam do teu cuidado especial. Te peço pela Joelma, pelas crianças dela, guarda eles em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a Arlinda, sua mãe, a Maria Lucilene, suas famílias em nome de Jesus. Te peço pela Marta, Senhor, a Marta Valéria, pela sua filha. Completa a obra, Senhor, de salvação, em nome de Jesus. Te peço pela Larissa, pelas crianças, pelo seu esposo, pela sua família ao seu redor, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, protegendo, trazendo, Senhor, a lucidez da palavra, em nome de Jesus. Te peço pela Rose, pela Isabel. Te peço pela Dani, pela sua família, pela Eliedna, pelo Daniel, pelos seus filhos. Que o vale de ossos secos dessa casa se levante, em nome de Jesus. Te peço pela Patrícia Venâncio, pelo seu filho, pela Fatinha, Senhor. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Sara, pela Aline Cristo, Pai, pela Valmira. Guarda as suas filhas, seu esposo. Livra do mal, Senhor. Te peço pela Viviane Peixoto em especial. Guarda ela, Senhor, livra do mal. Protege na sua necessidade, o Senhor sabe qual é. Te peço pelo seu filho, que ele levante, que ele possa se converter na tua palavra. Te peço pela Jaque, pelas suas crianças, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, protegendo, guardando. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire, sua mãe, pela Mônica. Senhor, eu te peço pela família da Mônica, pelos funcionários dela, pelo local onde ela está. Em nome de Jesus, guarda ela. Faz aquele local ficar invisível mediante a ação de Satanás. Faz aquele local, Pai, ficar completamente invisível, Pai, mediante a ação de Satanás, que a tua filha, seus funcionários, sua família sejam protegidos debaixo da tua mão. Tu sabes, Senhor, tu sabes o que vem vindo aí.
Te peço pela Estela, que a tua mão de poder esteja sobre a tua filha, pela Dani Cristina, guarda ela em nome de Jesus, pela Celeste, pela Carol Cozen, Pai. O Senhor tem dado sonhos para tua filha, guarda ela, os seus filhinhos. Guarda a Joelisa, Senhor, em nome de Jesus, guarda a Marisa, a Vânia Lúcia. Fortalece as tuas filhas debaixo da tua mão. Pela Leninha, Senhor, levanta o vale de ossos secos da casa da Leninha, em nome de Jesus. Pela vida do Charles, pela vida da Vanilda, pela vida da Crica, Senhor, da Beth Borba, pela Irene, pela Cleidiane e a sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio e a sua família, a Josi, a Bruna Soares, a Clarinda, a Clarice, a Renata, a Mônica, Pai, em nome de Jesus, sua família, a Aline Milani, sua família, Nayara Paiva, sua família, a Irivane, seus filhos, a Eunice, a Graciele com o Gabriel, Pai. Guarda essa criança em nome de Jesus. Pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Célia Regina, pela Marisa, pela Susan Chates, pela Valéria, Senhor. Que a tua mão esteja protegendo, livrando do mal. Que a tua mão de poder esteja sobre os teus filhos, aqueles que entram aqui, que eu nem sei quantas pessoas que entram aqui, que eu nem conheço, mas nós confiamos no teu poder. O pessoal que escuta no YouTube, no Facebook, que a tua mão de misericórdia esteja sobre os teus filhos, guardando, livrando do mal, dando estratégia de sobrevivência. E que cada um possa escolher a melhor parte, a parte do dono da casa. Que sem ele questionar, ele cumpriu tudo o que Jesus mandou. Senhor, tira as questões da nossa mente, nos ajude a obedecer. Porque o milagre só virá na obediência. O milagre não virá se não houver obediência. Em nome de Jesus, acredite, o milagre só acontecerá se houver obediência. O milagre só acontecerá se houver renúncia. O milagre só acontecerá se houver arrependimento de vida. O milagre só acontecerá se houver mudança de rumo. Presta atenção que Deus está mandando dizer. O milagre só virá se houver mudança de rumo, se houver confissão de pecados. Presta atenção. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, nos ajuda. Sê conosco, Pai. É o que nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmão, segura firme nas vestes de Jesus. Segura firme. Segura. O rojão vai ser feroz, mas o Senhor estará conosco. Se daqui uns dias não estivermos juntos, saiba de uma coisa. Nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. Entenderam? Daqui uns dias, se nós não nos vermos mais aqui, nós nos encontraremos nos portões celestiais. E se a gente não estiver mais aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabemos o que vem aí, a coisa está muito séria. Saibam de uma coisa, estarei orando por cada um daqui. Vocês estão na minha cabeça o tempo todo, entendeu? Então estarei em oração por cada um de nós, para que nós possamos rapidamente nos encontrar nos portões celestiais. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.